do Evangelho de João. Nós vamos ler aí a partir do verso de número 45. Nós vamos então com isso fechar o capítulo 7 de João. Capítulo 7, a partir do verso de número 45. A palavra de Deus diz assim: finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou dessa maneira como esse homem fala, disseram os soldados. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nesse homem? Não, disse ele, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, lhe perguntou: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvir essa pessoa para saber o que ele está fazendo? Eles responderam: você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Verso 53, um verso muito significativo. Então cada um foi para sua casa, ok? Pega essa visão aí, esse verso 53, ele é muito significativo. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite aqui na tua presença, noite de adoração. Como foi bom adorar o Senhor com as músicas que foram entoadas aqui. Também uma noite de comunhão, porque é muito bom todos os domingos nós nos reencontrarmos aqui na casa do Senhor e podermos nos abraçar, poder nos cumprimentar, falar coisas a respeito da tua igreja e do teu reino. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. E eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a entender esse texto e, em entendendo esse texto, aplicá-lo à nossa vida aqui nesta noite. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Queridos, hoje a gente vai encerrar uma série de reflexões que a gente vem fazendo só no capítulo 7 de João. Foram 4 mensagens. Nós dividimos o capítulo 7 em 4 partes. Falamos do verso 1 a 13, depois do verso 14 ao 24. Na semana passada falamos do verso 24 ao 44 e hoje nós vamos encerrar falando do verso 45 até o verso de número 53. Durante essas 4 mensagens que se encerra hoje, nós exploramos 4 temas, 4 pontos intercambiáveis, ou seja, são 4 assuntos que estão entremeados uns aos outros aqui no capítulo 7. Esses assuntos foram importantes na época de Jesus e eles são importantes hoje também. Então, a palavra de Deus mostra sua atualização quando ela vem trabalhar temas que foram importantes no passado e que não perderam a sua relevância nos dias de hoje. Então, nós falamos muito sobre a identidade de Jesus. Só uma ressalva: em cada uma dessas mensagens, nós não trabalhamos exclusivamente um desses pontos. Falamos de todos eles, embora hoje talvez a gente vai destacar um ponto. Então, nós falamos, por exemplo, sobre a identidade de Jesus, como é importante isso. Se você não conhece a Jesus, se você não consegue compreender a identidade dele para além do Jesus histórico e humano, dificilmente você vai ter uma fé muito fundamentada e enraizada nele. Dificilmente você vai conseguir confiar plenamente em Cristo, porque o seu entendimento sobre Jesus, ele pode ser um entendimento muito limitado, muito restrito, muito religioso e pouco espiritual.
Falamos também sobre a incredulidade, que é um ponto que nós vamos bater bastante hoje, mas a gente já vem falando sobre isso, a dificuldade que as pessoas tinham de realmente crer em Jesus. E essa dificuldade, ela se dava justamente pela dificuldade de entender quem ele é. Então, muita gente perguntava aqui no capítulo 7, quem é esse homem? Ele veio da onde? Com que autoridade que ele está falando? Falamos também da hipocrisia, que se manifestou muito aqui no capítulo 7. A hipocrisia como sendo aquela questão de nós expressarmos uma fala religiosa, nós pregarmos enfim, ensinarmos algo do ponto de vista da palavra de Deus, mas isso não representa tanto as nossas atitudes. Às vezes, até quando nós temos algum interesse em alguma questão, às vezes se negocia até esses valores espirituais. Então, a hipocrisia traz muito essa questão. Nós nos apresentamos de um jeito, mas aquilo não reflete muito o nosso coração e a nossa mente. A gente falou um pouco disso. E falamos também temos falado sobre a importância da obediência irrestrita a Cristo. Se é uma das coisas que Jesus veio nos ensinar a respeito da obediência. E foi justamente isso que deu problema em nós. Você pode perceber que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia trata muito sobre obediência ao Senhor. E Jesus veio com essa prerrogativa de ensinar a obedecer, porque esse é o nosso maior problema. Então, lá no Éden, quando você lê os 3 primeiros capítulos da Bíblia, você vai ver que a desobediência é muito marcante. Então, nós precisamos voltar a essa origem de sermos pessoas que aprendem e, de fato, produzem essa obediência ao Senhor. Nessa última reflexão, que é a de hoje, nós vamos dar mais ênfase, como eu falei, ao tema da incredulidade. A incredulidade, ela é um dos maiores obstáculos na vida de uma pessoa quando o assunto é entregar a vida ao Senhor Jesus. Muita gente vai às igrejas, muita gente lê a palavra de Deus, mas quando o assunto é entregar a vida a Jesus, parece que há um bloqueio. E esse bloqueio, muitas vezes, ele se constitui o bloqueio da incredulidade. A incredulidade diz de um coração fechado para as verdades espirituais bíblicas. Agora, presta atenção, não necessariamente a mente da pessoa está fechada, mas o seu coração está fechado. Às vezes ela aceita com a cabeça, ela compreende um pouco sobre a fé cristã, ela ouve a palavra, ela cruza dados e ela entende assim, realmente existe algo que vale, vamos dizer assim, talvez esteja certo. Eu acho que eu posso acreditar nesse Jesus, mas essa ideia cognitiva, toda essa tramitação de conhecimento na mente fica lá. Ela não desce para o coração. Então, uma pessoa ela pode aceitar Jesus na sua mente, mas ela não aceita Jesus no seu coração. Ela até acredita que Jesus é tudo isso que a Bíblia ensina, é tudo isso que ela ouve nas igrejas, mas ela não confia em Cristo Jesus a ponto de se render a Ele. Essa é a ideia de um ponto da incredulidade. A pessoa compreende a conexão a respeito de Jesus, mas quando é exigido dessa pessoa uma entrega de vida, uma rendição, ela dá um passo para trás e diz, opa, daqui para frente não é um lugar que eu vou entrar tanto assim. Eu já acreditei em Jesus, mas confiar ao ponto de eu me render, quebrar os meus paradigmas, abrir mão dos meus preconceitos e realmente viver segundo Jesus Cristo e a sua palavra, aí já é algo que eu preciso crer muito mais em Jesus Cristo, não é? Então, observe que a incredulidade, ela não está ligada necessariamente à ideia de um ateísmo radical, onde a pessoa ela nega completamente a existência de Deus. Então, uma pessoa pode dizer para você assim, eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, eu estava num posto de gasolina, uma comida gostosa, e tinha lá uns pratos muito legais, eu gostava de comer naquele posto de gasolina, na BR-116,
E eu estou lá na fila pegando a minha comida e um senhor aproximou-se de mim na fila e perguntou assim: o senhor é o pastor lá da Igreja Batista? Eu falei: sou eu mesmo. Aí ele olhou para mim assim: eu tenho um problema, e um problema grave. Você imagina você morrendo de fome, domingo, 12:30, na fila da comida, o cara te aborda e diz que tem um problema. E eu, muito gentilmente, com o prato na mão, com parte da comida ali, o cheiro já exalando nas minhas narinas, eu já querendo beliscar alguma coisa que estava no prato, porque o meu estômago dizia para mim o tempo todo: se você não colocar alguma coisa aqui dentro, nós vamos nos consumir aqui dentro de você. Nesse estado. E o sujeito diz para você: eu tenho um problema. Então eu virei para ele e disse, muito gentilmente: qual é o seu problema? Ele disse para mim: eu não acredito em Deus. Irmão, a minha única reação foi olhar para ele e dizer assim: realmente o senhor está com um baita do problema. Eu não tinha como falar outra coisa, eu estava morrendo de fome. Depois a gente se encontrou, eu marquei com ele lá na igreja e tal, descobri um pouco de quem ele era. Você vê que a pessoa declara para você que ela não acredita em Deus. Então você já marca um X nessa pessoa e diz: ela é incrédula. Ok? Só que esses homens que estão cercando Jesus aqui, eles creem na existência de Deus. E eles também foram classificados como incrédulos. Então a incredulidade, ela não está necessariamente ligada a essa ideia de que a pessoa ela é um ateu radical. Ela nega veementemente a existência de Deus. Existem religiões que professam a existência do Deus da Bíblia, mas negam, por exemplo, a divindade de Jesus. De vez em quando bate um na sua casa. Ele acredita em Deus. Ele vai abrir a Bíblia para você e vai mostrar para você a crença dele em Deus. Mas quando você fala de Jesus, a ideia que se tem sobre Jesus é a mesma desses homens. Talvez ele seja um profeta. Talvez ele seja uma pessoa boa que passou na história, mas não necessariamente o próprio Deus encarnado. As raízes da incredulidade, elas são muito profundas. Os judeus, por exemplo, eles acreditam, como eu falei aqui, firmemente em Deus, mas eles negam também que Jesus seja o Messias prometido das Escrituras. Mas eles acreditam em Deus. Então, incredulidade não está necessariamente ligada a falas do tipo: eu não acredito na existência de Deus. As raízes da incredulidade, elas podem estar até mesmo em ciclos evangélicos, onde a fé em Cristo é ensinada dominicalmente. E pode haver incredulidade lá. Lugares onde a palavra de Deus é aberta dominicalmente. Lugares onde se prega que Jesus Cristo é o Senhor dominicalmente. Mas mesmo nesses lugares, você pode encontrar as raízes da incredulidade, ou seja, pode haver incredulidade até entre os crentes. Esquisito isso, né? Vamos observar, por exemplo, alguns pontos importantes sobre a identidade de Jesus Cristo, que a gente já trabalhou aqui, para que você entenda o que eu estou querendo dizer sobre isso. Nós já vimos nessas reflexões do capítulo 7 algumas verdades sobre a identidade de Jesus. A gente viu que Jesus Cristo é antes de todas as coisas. Ou seja, ele é pré-existente. Isso é uma das intenções de João quando escreve o seu evangelho. Possivelmente muitos gregos vão ler esse evangelho. Então ele tem muito na sua intenção de falar sobre a divindade de Jesus. Então ele começa lá no capítulo 1, diferente de todos os outros evangelhos. Ele usa palavras que mostram que Jesus era pré-existente, que ele já existia mesmo antes da fundação do mundo. E ele vai mostrando no seu evangelho que Jesus é Deus encarnado. A gente viu até aqui também que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Então a gente vai construindo uma identidade a respeito de Jesus, e a intenção de João era justamente essa: que as pessoas não olhassem para ele como apenas o filho de José e Maria, mas como a segunda pessoa da Trindade que recebeu um nome, recebeu uma carteira de identidade, uma família e tudo mais. Ele é realmente a personificação do Deus invisível. Essa era a ideia de João. A gente viu até aqui que ele detém toda a autoridade sobre os céus e da terra.
Então, além de todas as coisas, há uma autoridade muito grande em suas mãos. E a gente viu até aqui também que ele é o juiz de toda a terra. Então, a gente construiu um pouco sobre a identidade de quem é Jesus. E a gente poderia ficar aqui listando uma série de atributos divinos e mostrando, olha, Jesus tem esses atributos. E a gente pode até dizer que ele é o nosso Salvador eterno, que são essas coisas que nós ensinamos dominicalmente na igreja. Até o dia que Jesus diz o seguinte para você. Presta atenção. Dominicalmente você ouve essas coisas sobre Jesus, para que você entenda as raízes da incredulidade, às vezes nos círculos cristãos, evangélicos, igrejas. Até o dia que Jesus diz assim para você. Quando Jesus ia saindo, um homem correu na sua direção, pôs-se de joelho diante dele e perguntou para ele: Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Tenta montar o quadro na sua mente. Tenta perceber a cena. Jesus está andando pela rua, você já deve ter visto The Chosen por aí afora. Né? Uma pessoa corre até ele e faz a pergunta-chave. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Pergunta maravilhosa. Pergunta que Jesus quer ouvir. Respondeu então Jesus a esse moço: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus, porque essa era a crença dos judeus. Bom na sua plenitude, esse atributo só poderia pertencer a Deus. Ninguém mais teria esse atributo, mas esse cara chama Jesus de bom. E aí Jesus diz para ele: você conhece os mandamentos? Você ouve todo domingo na igreja sobre isso. Você não deve matar, você não deve adulterar, você não deve furtar, você não deve fazer falso testemunho, você não deve enganar ninguém, você deve honrar o teu pai e a tua mãe. Jesus está dizendo para ele: você vai todo domingo na igreja. Você ouve as escrituras todo domingo na igreja. Talvez você faça isso desde pequenininho. Você já está acostumado com essas coisas. Vai lá, faz isso. E ele disse: mestre, tudo isso eu já tenho obedecido desde a minha adolescência. Eu já vou na escola dominical todo domingo. Eu faço parte dos embaixadores do rei, eu frequento a EBF, e lá, todo domingo, eu ouço essas coisas. Eu vou para o culto de jovens, fala-se sobre isso, desde pequeno eu ouço isso. Então essas coisas já estão na minha mente. Talvez ele deva ter pensado assim: eu não sei nem por que o senhor está falando isso. Porque eu já estou no meio de pessoas que fazem isso, que vivem isso e que respiram isso. Jesus então olhou para ele e o amou. E disse: falta apenas uma coisa, deixa eu ver se aquilo que está na sua cabeça já desceu para o seu coração. Deixa eu entender se isso tudo que está na sua mente está enraizado na sua alma, ou se é uma coisa só da sua cabeça, se é uma coisa religiosa, que você aprendeu domingo após domingo. E ele diz: falta-te uma coisa, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você tem um tesouro muito maior no céu. Ou seja, vamos ver o quanto isso desceu para o seu coração, porque agora é a hora de eu ver se você realmente crê em mim. Você está disposto a renunciar à sua vida e me seguir, disse Jesus. E no verso 22, o sujeito diz, o texto diz, né, João declara aí, não é João, desculpa, gente, está lá em Mateus 10, tá? Diante disso, disse Mateus, aquele sujeito ficou abatido, como muita gente fica diante de uma fala dessa, afastou-se triste. Por quê? Ele tinha muita coisa para renunciar. Imagina Jesus dizendo isso para você. É nessa hora que as linhas limítrofes da credulidade, da confiança em Cristo, divide a incredulidade
e o pensamento apenas sobre quem é Jesus, mas algo que não desceu para o coração e para a alma da pessoa. Entende a profundidade da coisa? Que não tem a ver só com dizer, eu não acredito em Deus, mas passos de plena confiança em Jesus Cristo. Então, nesse momento, a fé em Cristo pode se revelar como incredulidade, porque para eu largar tudo que possuo e seguir a Jesus, eu preciso crer e confiar que Ele é realmente tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Se eu não creio que Ele é tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele é, eu não vou renunciar. Vai ter um momento que eu vou ficar igual a Ele. Eu vou sentir um peso no coração. Eu vou dizer para mim mesmo, eu não sou capaz de crer. Eu vou começar a me culpar e achar que eu não tenho uma fé suficiente. Porque chegou um momento de eu ver se Jesus é tudo aquilo que a Bíblia oferece. E para eu fazer isso hoje, em pleno século 21, eu preciso crer e confiar que os testemunhos descritos nas Escrituras são dignos de confiança absoluta. Então a minha fé, ela precisa ser em Cristo, mas eu também preciso crer que a Bíblia, ela realmente é a autoridade máxima na minha vida. Eu preciso crer que a Bíblia, ela é a incontestável palavra de Deus. Olha como que a fé é muito maior do que vir à igreja. Como que a credulidade pode se tornar incredulidade quando nós chegamos num ponto da vida da gente que nós precisamos realmente definir se nós confiamos ou não nesse Jesus que todo domingo nós ouvimos aqui. E é interessante que por muito menos a incredulidade se revela na vida de muitos crentes. Jesus nos pede muito menos, e esse menos, às vezes, já é complexo para a maioria das pessoas. Então, a incredulidade, ela diz de um coração que tem um limite de absorção das verdades espirituais que são descritas nas Escrituras Sagradas. Há um limite de absorção. Não é que ela não absorva nada, não é que esse coração está totalmente trancado e fechado, mas ele tem um limite para absorver, de fato, isso que se fala de Jesus nas Escrituras. Então, se crê, mas até certo ponto. Vamos dar uma lida comigo? Lá em Hebreus, capítulo 3, verso 7, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Olha o que diz esse texto. Pensa que a gente não sabe quem escreveu Hebreus, mas a gente consegue mapear um pouquinho do perfil da pessoa. Então, nós entendemos que quem escreveu Hebreus tinha um coração muito pastoral, não sabemos o nome dele, mas era uma pessoa com um coração muito pastoral. Ele está escrevendo para a sua comunidade, provavelmente na região de Roma, que está vivendo um problema sério. Estão, como diz aí, entre a cruz e a espada. Estão sendo rejeitados pelos romanos e também estão sendo rejeitados pelos judeus. Então, provavelmente são judeus convertidos ao cristianismo e que estão perto de apostatar da sua fé, porque realmente eles querem ou viver entre um grupo e outro, eles não estão conseguindo esse lugar, então alguns estão apostatando da fé. E ele vai escrever aí a partir então do verso de número 7, ele vai dizer assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz no meio deles. Por isso, eu fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Verso 12. Cuidado, irmãos, disse ele, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que afaste você do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois nós passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio,
Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, né, a sua voz, não endureçam o coração como na época da rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem Deus jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foram aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que, por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. Olha como que a incredulidade revela muita coisa. Agora, detalhe, gente. O escritor de Hebreus está usando o exemplo do próprio povo de Israel, um povo que crê em Deus. Mas ele está dizendo, olha, muita gente lá pereceu no deserto, porque não confiou plenamente no seu Redentor. Não é? Então, essa parte final do capítulo 7, ela vai fechando, ressaltando a incredulidade daquelas pessoas que, a despeito de disporem das Escrituras e do testemunho de Jesus, através de palavras e milagres, eles decidiram não crer no Senhor Jesus Cristo. Então você vai vendo aí que dos versos 45 a 47 do Evangelho de João, do capítulo 7, você vai ver primeiro a frustração desses líderes religiosos. Os guardas que foram enviados pelos fariseus e pelos principais dos sacerdotes para prender Jesus, eles voltaram sem prender Jesus. Então questionaram eles. Os fariseus perguntaram, por que vocês não trouxeram ele? Vocês não foram lá para pegar ele? Está aí no verso 45. E a resposta dos guardas foi reveladora. Nunca um homem falou assim como esse homem. As palavras que esse homem diz não é normal. As palavras que esse homem está dizendo, ela não vem da cabeça de um ser humano. Isso é coisa que vem realmente dos céus. E é muito interessante porque essa resposta que esses guardas dão aos fariseus e aqueles líderes religiosos é uma oportunidade que Deus está dando a essas pessoas de crer. Os guardas eram como boca de Deus para o povo de Israel. Gente, vocês não estão vendo? Esse homem não está ensinando qualquer coisa. Quem que já falou como esse homem? Será que vocês não estão prestando atenção no que ele está dizendo? Não é? Então eles deveriam apenas executar ordens, mas eles foram impactados pela autoridade e pela sabedoria das palavras de Jesus. E aqui a gente vê uma lição muito importante para nós. As palavras de Jesus, elas são tão poderosas, o Evangelho é tão poderoso, que ele é capaz de transformar pessoas, até mesmo aqueles que são enviados para agir contra Jesus Cristo. O Evangelho é tão poderoso que ele é capaz de transformar pessoas que são contrárias à fé cristã. Eu não sei se você já ouviu, uma vez eu recebi um homem na igreja que eu pastoreava, e a nossa igreja lá, ela foi construída na beira do rio, justamente para poder batizar as pessoas. Acho que eu já contei isso aqui. E um dia um homem bateu, tocou a campainha, eu morava do lado da igreja, e esse homem chegou lá e pediu para olhar a igreja e tal. Ele se identificou, disse que tinha sido de lá há muito tempo. Eu passeei com ele. Quando nós chegamos na beira do rio, lá na sacada da área social da igreja, que dá para a beira do rio, ele parou, ele era muito idoso, estava com filho, ele começou a palpitar o coração, sair lágrima dos olhos, e o filho perguntando se ele estava bem, e ele falava, eu fui batizado nesse rio, né? E ele dizia, e lá do outro lado tinha muita gente lá do outro lado, e eu disse para ele, as pessoas estavam aplaudindo o Senhor, as pessoas estavam vibrando pelo batismo do Senhor. Ele falou, não, eles estavam tacando pedra. E muitas daquelas pessoas depois vieram a se converter a Cristo. Pessoas que eram contra a fé cristã. Muitos ali tiveram que sair daquela cidade para encontrar Jesus, porque lá dentro daquela cidade eles não conseguiam encontrar Jesus. Então Jesus, o Evangelho, ele é poderoso para transformar o coração mais duro, o coração mais fechado, que muitas vezes é contra a própria fé em Jesus. Os fariseus então perguntaram de forma sarcástica aos guardas, né? Vocês foram enganados? E este versículo revela então a dureza de coração desses homens que estavam cegos pela sua própria tradição e pela própria sede de poder. Eles não estavam mais interessados em descobrir a verdade, mas apenas manter a sua posição de controle. Quantas vezes, irmãos,
em nossa própria vida, a gente resiste a essa verdade do Evangelho porque ela desafia as nossas suposições e a nossa zona de conforto. A gente tem um preconceito sobre Jesus. Nós temos suposições sobre a fé cristã. E às vezes a verdade de Cristo está batendo no nosso coração. E nós endurecemos ele. A palavra de Deus tem o poder de transformar corações, mas é necessário estar aberto para ouvir essa palavra. A gente viu isso em outros sermões, não é? Como que nós precisamos estar abertos para ouvir a palavra de Deus, com o coração aberto, sem preconceito, nós vamos ver aqui mais para frente, sem julgamento sobre a pessoa, a obra de Jesus Cristo, que não é direta a ele, às vezes são aos crentes e à própria igreja, né? Depois dos versos 48 a 49, você vai ver o orgulho e a incredulidade desses homens. Eles continuam afirmando com arrogância que nenhuma das autoridades ou dos fariseus acreditavam em Jesus e insinuaram: a multidão está crendo porque essa multidão está sendo enganada. Não é? Eles são ralé, vamos dizer assim. E essa atitude, né, elitista desses homens é um exemplo de orgulho espiritual. Eles se consideravam os guardiões da verdade, incapazes de perceber que estavam rejeitando o próprio Filho de Deus, a própria oferta que Deus estava fazendo para eles. Você já pensou nisso? Você vem aqui na igreja dominicalmente, mas você, como fala no último versículo, você vai para a sua casa, a gente vai falar um pouco dele mais para o final, e todo domingo existe uma oferta de Deus para você. Mas você vai sem levar isso. Você fecha o seu coração, você fecha a sua mente. Aí você vai para casa, quando você está passando perrengue, você começa a orar: Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, me abençoa. Aí você vem ouvir a palavra de Deus. Deus bate no teu coração e diz: isso aqui está a oferta, mas você fecha. E aí você volta para a tua casa e vive esse ciclo de endurecimento do coração e de incredulidade, onde Deus está te oferecendo a bênção, mas você deliberadamente vai fechando o seu coração, não é? Então, essa atitude elitista fazia com que esses homens ficassem cegos. E aqui eu gostaria de ressaltar uma outra face da incredulidade. É quando, a despeito da nossa convicção em confiar em Cristo, nós não temos o coração aberto para as coisas que são impossíveis de Deus. Jesus fez milagres na frente desses homens. E às vezes a gente vem para a igreja, a gente lê Bíblia, a gente se fecha no conhecimento, a gente fala que crê em Jesus, e às vezes até crê mesmo. Mas quando o assunto é aquilo que Deus pode fazer, que nunca ninguém fez, o coração fecha. Será que ele realmente pode levantar uma pessoa de uma cadeira de roda? Será que realmente ele pode libertar a sua família da escravidão do pecado? Será que ele pode libertar o seu marido, a sua esposa, o seu filho? E aí, quando chega nesse ponto, às vezes a gente olha para pessoas e diz: isso aqui é impossível. Você olha para aquele sujeito, é impossível um dia ele crer. Quero te dizer uma coisa muito rápida, tá? Muita gente já olhou para mim com esse pensamento. É impossível esse cara crer. E eu nasci na igreja, tá? Mas aos 12 anos, 14 anos, eu desviei da fé cristã completamente. E a minha adolescência ela foi tão ruim que eu nunca programei nem dar um testemunho. Se eu desse testemunho, podia até fazer umas coisas bacanas, como o pessoal fala. Já viu esse testemunho bacana? O meu é desse também, gente. É só dar uma arredondada, né? Dar uma incrementada. Em vez de um tiro, a gente bota uns 3 ou 4. Enfim, a gente dá uma... Ele vai ficar legal, vai ficar redondinho e vai atrair as pessoas. É um bom testemunho para os jovens e é um bom testemunho para encorajar mães a orarem pelos seus filhos. Foi isso que minha mãe fez, tá? Então... mas Deus transforma o coração das pessoas. E a gente precisa crer nisso. Então, a nossa fé, ela, a despeito de ser racional, ela não pode ser racional ao ponto de Jesus dizer para a gente o que disse para esses homens em outro texto, quando ele diz assim: vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Já pensou você ouvindo isso de Jesus? Você morreu salvo, chegou no céu. Jesus, por que minha vida não foi melhor? Porque você não creu, ué. Eu queria fazer milagres na sua casa. Eu queria fazer milagres na sua vida. Mas seu coração estava tão racionalizado
que só deu para se salvar, irmão. Já pensou um negócio desse? Então a gente não pode excluir o aspecto milagroso, sobrenatural da nossa fé. Quando nós cremos no poder de Deus, nós nos tornamos mais ousados, nós arriscamos mais em nome de Jesus, nós pregamos o evangelho com muito mais fervor e ousadia, nós fazemos projetos muito mais audaciosos quando nós cremos no poder de Deus. Semana passada eu estava numa roda de irmãos e a gente estava conversando sobre essa proposta de a gente sair desse lugar aqui. Aí começa a falar de terreno. E o terreno em Pouso Alegre é o olho da cara. Aí você olha assim e fala assim, nós nunca vamos sair dali. Porque a gente nem tem aquilo, aquele dinheiro. E se sair não vai ser para um lugar bom não, porque não tem. A única coisa que tem é o prédio, é pela fé. Aí a irmã falou assim, pastor, tem um jeito. Porque eu disse assim, olha, você sabe quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando Deus autorizar. Quando o coração da igreja estiver nas mãos do Senhor, quando entender propósito e visão de Deus, aí ele vai ceder, porque a obra é dele, a igreja é dele, as pessoas são dele. E a irmã falou assim, temos que engrossar o culto da segunda com Deus, é lá que vai acontecer. Falei, amém, irmã. Amém ou não, irmã? Então amanhã é segunda com Deus, hein? A incredulidade é perigosa. Quando a gente se fecha em nossas próprias percepções e tradições, nós corremos o risco de perder de vista o que Deus está fazendo. Então a gente precisa ter um espírito humilde, pronto para aprender e aberto a ouvir a voz do Espírito Santo em nós. Esse coração precisa ser trabalhado. É ali que Deus age. Depois, nos versos 50 a 51, você vê a pessoa de Nicodemos surgindo. Um exemplo de reflexão, de sobriedade, de equilíbrio, né? Em contraste com os outros líderes, Nicodemos, então, que já havia estado com Jesus lá no capítulo 3, ele faz uma intervenção. Ele já esteve com Jesus, mas não quer dizer que seu coração já estava com Jesus. Mas ele já esteve com Jesus no capítulo 3. Foi para ele que Jesus disse, você precisa voltar, você precisa nascer de novo. E Nicodemos falou, mas o que é isso? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe nessa idade, irmão? Jesus falou, não, você tem que nascer da água e do Espírito. É uma coisa diferente. Então, Nicodemos fala, porventura nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo, sem saber? Olha a hipocrisia presente na vida dos fariseus. Eles são capazes de ir contra a própria lei que eles defendem para poder tirar aquele problema de vista. E Nicodemos fala, mas isso está errado. Nicodemos não estava ainda completamente, talvez, convencido a respeito de Jesus, mas já havia dado passos na direção da verdade. E a sua pergunta revela um compromisso com a justiça, mesmo com oposição. Então ele chama seus colegas para lembrar que a lei exigia um julgamento justo e que eles estavam dispostos a agir com injustiça para acabar com aquele problema. Quanta gente fecha o coração para Cristo sem nem mesmo conhecê-lo? Quanta gente tem dificuldade de se entregar a Jesus porque tem preconceitos sobre Jesus e tudo que se refere a ele? Talvez você já tenha tido essa experiência de convidar uma pessoa para vir à igreja, mas ela tem preconceitos, preconcepções a respeito da sua fé, da sua igreja. E ela fala, eu nem lá vou. E a fé cristã você não passa para ela. Você se converte a Cristo. E quando você se converte a Cristo, tudo muda na sua vida, até os seus gostos. Tudo muda. Então tem gente que tem preconceitos e ele não aceita a fé cristã. Jesus é a resposta de Deus à dor da humanidade. Jesus é a oferta de Deus ao pecador angustiado. Jesus é a salvação de Deus para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e se entrega a Ele. É isso que Ele faz na vida da gente. Então a postura de Nicodemos nos ensina que mesmo quando nós estamos cercados
cercados de pessoas incrédulas e cheias de preconceitos e cheias de oposição ao evangelho, mesmo assim a gente deve agir com justiça e sobriedade espiritual. Não é porque a gente vive cercado por pessoas que não creem que nós vamos negociar a nossa fé. Depois aí dos versos 52 a 53, você vai ver que as pessoas estão rejeitando Nicodemos. Isso acontece demais, né? Então eles começam a zombar de Nicodemos e falar: você também é da Galileia, Nicodemos? O que é isso que você está falando? Pode vir algum profeta desse lugar? Não vai vir. Essa declaração revela esse preconceito até geográfico e social desses fariseus em relação ao Senhor Jesus. Então eles rejeitam a ideia de que o Messias pudesse vir de uma região tão simples. No verso 53, o capítulo termina de uma forma sombria. Sombria. Jesus fez milagres, Jesus ensinou, ele se autodeclarou a água da vida no meio daquela festa dos tabernáculos que eu já expliquei o que isso representa nas outras reflexões. Depois de tanto tumulto, de forma muito fria e muito sombria, cada um foi para sua casa. E essa expressão indica a falta de ação e de decisão por falta dessas pessoas. Eles ouviram a verdade, eles viram os sinais, mas preferiram voltar para sua rotina sem se confrontarem com a realidade de quem é Jesus. Antes da minha conversão, eu ia para a igreja por conta da minha mãe, sentava lá onde o Júlio está, porque não tinha aquele banquinho lá, tá, Júlio? Senão sentava nele. Sentava ali mais ou menos onde o Júlio está, doido para acabar o culto e dali mesmo vazar. Melhor parte do culto para mim era quando o pastor fechava a Bíblia. Só que houveram dias em que o pastor pregava, e nós batistas temos sempre aquela pegada do apelo, né? Então, às vezes faço, às vezes não, mas fazia-se o apelo. E naquela hora do apelo, eu sentia algo falando ao meu coração. O meu coração ardia. Eu sabia que eu tinha que responder. Era uma luta, uma batalha espiritual terrível. O pastor pedia para levantar a mão, e lá no Rio não tem esse negócio de levanta a sua mão, eu não vou te incomodar, não. Já vem um membro do lado que arrasta pelo cangote e joga lá na frente. Não tem esse papo, você vai levantar sua mão, ninguém está vendo, eu não vou te incomodar, eu não vou te expor. Lá no Rio não tem isso, não. Lá no Rio a gente já chega do lado, arrasta o sujeito, ele esboçou uma lágrima, a gente já está levando ele, vamos embora. É assim que funciona. E a minha mão fazia aquele movimento e voltava em movimento, e aí quando eu dizia realmente não, porque o negócio não descia para o coração estava fechado, eu pesava muitas coisas, igual aquele jovem rico. Eu não tinha riqueza, mas eu tinha uma vida, eu tinha colegas, eu tinha amigos, eu tinha desejos, eu tinha vontades. Então eu não queria renunciar, eu não queria negociar isso, o coração fechava, a emoção passava e eu friamente, simples assim, sem me confrontar com Jesus, sem se dar conta dos meus pecados, eu simplesmente voltava para a minha vida e para a minha rotina, e eram semanas e dias com aquela falta no coração, porque simplesmente eu friamente voltava para minha casa como esses homens voltaram. Muitos, ao ouvirem o evangelho, preferem não tomar uma decisão. Eles simplesmente voltam para sua casa, para sua vida normal. Mas o confronto com Jesus, ele exige uma resposta. E até voltar para casa é uma resposta. E a gente não pode ignorar isso e adiar isso para sempre. A gente precisa decidir se nós vamos seguir a Jesus com fé, com credulidade ou não. Isso é um ponto muito decisivo na vida da gente. Porque eu posso ouvir de Jesus, como eu falei no início, mas na hora de eu tomar uma decisão, eu não sou tão crédulo assim. Porque para eu, Paulo, me render a Cristo, eu coloquei muita coisa na balança, e quando eu me rendi a Cristo, eu tive que abrir mão de muita coisa na minha vida para ser de Jesus. E talvez por isso Jesus me fez pastor. Porque foi uma série de sucessivas renúncias que foram havendo. Porque quando eu era jovem, eu tinha os meus sonhos profissionais, os meus sonhos de negócios, o meu sonho de vida, onde eu queria estar, o que eu gostaria de fazer, e no meu
platô, no meu elenco de desejos, não estava pastorear a igreja de Pouso Alegre. Aliás, quando eu ouvi falar de Pouso Alegre pela primeira vez, gente, foi através de um casal amigo lá de Niterói, e eles vieram para cá, para Pouso Alegre, porque ele era gerente de transportadora. E o homem rodava muito e a mulher ficava em casa. E ela dizia que o apartamento que ela morava era mal assombrado. Então, a ideia que se tinha, que ela passou para a gente, é que na casa dela as coisas tremiam, né? Que as coisas balançavam, aquela coisa toda. Hoje a gente sabe que é o vento, né? Aqui na cabeça da pessoa era mal assombrado. Olha só, foi a primeira vez que eu ouvi falar na cidade de Pouso Alegre. A gente tem outros desejos, mas quando a gente entrega a vida a Jesus, ele vai direcionando a vida da gente. E ele vai nos conduzindo segundo a sua vontade, quando ele realmente percebe o seu coração está renunciado. Então, eu cansei de voltar para casa friamente sem responder a Jesus. Então, aqueles homens, esse texto revela a incredulidade daqueles homens diante de Jesus, mas também o exemplo de Nicodemos, que mesmo no meio a tanta oposição, ele buscou a justiça e a verdade. Então, voltar para casa sem responder a Jesus, voltar para casa sem dizer para Jesus, olha, eu realmente creio, eu creio a tal ponto que eu estou disposto de fazer uma renúncia aqui hoje e entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero concluir dizendo o seguinte para você. A pergunta que fica para nós é a seguinte: como é que a gente responde a Jesus? Você já aprendeu quem ele é. Estamos ouvindo suas palavras com o coração aberto ou estamos resistindo por causa do nosso orgulho, por causa do nosso preconceito, ou talvez até por causa da nossa incredulidade? Se você ainda não tomou uma decisão sobre Jesus, hoje é dia de responder para ele. Não permita que o orgulho, o medo, a indecisão impeça você de seguir a Jesus Cristo. Abra o seu coração, como o texto falou, né, que eu li aqui para vocês lá de Hebreus. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Não é se hoje você ouviu a palavra do Senhor, porque talvez você já tenha ouvido várias vezes. Não é sobre isso. O que o escritor de Hebreus está querendo dizer é o seguinte: se hoje, ao ouvir a palavra de Deus, o seu coração ardeu, você está sentindo um incômodo no seu coração, não fecha isso. Se você está sentindo o Espírito mexer com você, não renuncia a isso e volta para sua casa como se nada tivesse acontecido. Porque se é uma coisa que eu aprendi, e é verdade, é clichê, mas é verdade, é que em muito de nós existe um buraco tão grande que só pode ser tapado por Jesus. Nada mais vai tapar isso. Não é o álcool, não é a droga, não é a bebida, não são os passeios, os lazeres. Nada tampa esse buraco. Ele sempre volta. A gente faz alguma coisa que minimiza aquela dor, mas ela volta. Porque só Jesus é que pode mexer com isso. Só Ele pode entrar nesse lugar da vida das pessoas. Então você pode tomar uma decisão aqui hoje. Você pode voltar para casa como esses homens voltaram, e mulheres e pessoas, como se nada tivesse acontecido. Ou você pode responder para Jesus: eu creio e quero entregar a minha vida ao Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Conversa com o Senhor. Conversa com o Senhor. Se Ele estiver tocando no seu coração, não resista. Não deixa passar essa oportunidade. Eu quero orar por você. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, eu não vou expor a sua vida de forma nenhuma. Mas eu preciso saber. Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje?
eu quero interceder por você. Levante uma de suas mãos como um sinal. Tem alguém? Graças a Deus aqui na frente, pode baixar, lá atrás também. Tem mais? Ali em cima já vi 2 mãos levantadas, pode baixar suas mãos. Você quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Você quer responder para Ele? Senhor, eu já ouvi falar tanto do Senhor, mas isso está preso na minha cabeça. Hoje eu quero abrir o meu coração. Faz a obra que precisa ser feita na minha vida. Trabalha o meu coração. Tem mais alguém? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Tem mais alguém? Se não tem, nós vamos orar nesse momento. Pai, eu quero agradecer imensamente ao Senhor por essas pessoas que levantaram as suas mãos. Ah, Senhor, visita os seus corações. Elas vão sair daqui nesta noite e elas vão enfrentar a rotina das suas vidas. E nessa rotina da vida, elas vão ser tentadas, ó Deus, a esfriar emocionalmente de tudo que elas ouviram aqui hoje. Mas, ó Deus, eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito reaqueça o coração e que o teu Espírito as faça lembrar das palavras que elas ouviram aqui hoje e desse movimento simbólico que elas fizeram levantando as suas mãos e se declarando para o Senhor Jesus Cristo. Tome-as, ó Deus, em tuas mãos. Nós oramos em nome do poderoso Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao nosso Deus.